Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos contar uma história inspiradora para você. Já ouviu falar das Bruxas da Noite? Essas corajosas aviadoras soviéticas foram um dos maiores pesadelos do exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos explorar a incrível história do 580º, 88º Regimento de Bombardeiros Noturnos, também conhecido como Bruxas da Noite. A União Soviética foi a primeira nação a permitir a participação de mulheres em combate. Segundo a BBC, muitas das integrantes do esquadrão estudavam química, física, matemática, astronomia ou geografia na universidade quando a Alemanha atacou a União Soviética e os homens foram convocados para lutar. No entanto, elas não queriam ficar para trás e começaram a escrever para Marina Raskova, a primeira mulher na União Soviética a obter um diploma de piloto profissional. Ela, então, pediu a Joseph Stalin para formar seu próprio esquadrão, composto exclusivamente por mulheres, e ele concordou. Em 8 de outubro de 1941, o premier soviético Joseph Stalin emitiu uma ordem para formar 3 unidades aéreas compostas exclusivamente por mulheres. Entre elas estava o 580º, 88º Regimento de Bombardeiros Noturnos, liderado pela coronel Marina Raskova e pela major Evdokia Bershanskaya. O regimento foi composto por mulheres voluntárias, muitas delas ainda na adolescência. Essas aviadoras destemidas voaram mais de 800 missões, despejando cerca de 23.000 toneladas de bombas sobre as tropas alemãs e totalizaram 28.676 horas de voo em quase 3 anos de ação ininterrupta. As Bruxas da Noite voavam em biplanos Polikarpov Po-2, aeronaves de madeira compensada e lona originalmente usadas para treinamento e pulverização de culturas. A cabine, inclusive, ficava aberta, deixando as pilotos sem nenhum tipo de proteção durante os voos nas noites geladas de inverno. Embora esses aviões fossem lentos e obsoletos, as pilotos utilizavam sua manobrabilidade a seu favor. Elas desligavam os motores perto do alvo e planavam silenciosamente, deixando os soldados alemães sem saber de onde vinham os ataques. Os aviões alemães, como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf F-190, tinham dificuldade em enfrentar as Bruxas da Noite devido à baixa velocidade dos biplanos soviéticos. Os nazistas comparavam o som dos aviões ao de vassouras voando e assim surgiu o apelido Bruxas da Noite. Do 580º, 88º Regimento foi a unidade feminina mais condecorada da Força Aérea Soviética. Cada piloto realizou mais de 800 missões e 23 foram agraciadas com o título de Heroína da União Soviética. Infelizmente, 32 dessas bravas mulheres perderam a vida em combate. Em 1943, o regimento foi reorganizado como o 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Guarda Taman, após reconhecimento por sua bravura e em homenagem às vitórias na península de Taman. As lideranças de Marina Raskova e Evdokia Bershanskaya foram cruciais para o sucesso e a coesão da unidade. A incrível história das Bruxas da Noite inspirou várias representações no cinema, televisão e literatura. De filmes soviéticos a quadrinhos e até músicas de bandas de metal, o legado dessas aviadoras continua vivo e inspirador. A banda sueca de heavy metal Sabaton compôs uma música chamada Night Witches, celebrando essas heroínas, e até mesmo jogos de RPG foram criados em sua homenagem, como Night Witches de Jason Morningstar. As Bruxas da Noite são um exemplo de coragem, determinação e inovação. Elas provaram que, mesmo em tempos sombrios, a bravura e a habilidade podem prevalecer. Que sua história nunca seja esquecida. A formação dessas aviadoras foi intensa e rigorosa. Elas precisavam dominar técnicas de navegação noturna, manobras de voo e estratégias de bombardeio, tudo isso em condições extremas e muitas vezes perigosas. Sua resiliência e dedicação eram inigualáveis. As Bruxas da Noite enfrentaram preconceitos e obstáculos não apenas dos inimigos, mas também de seus próprios compatriotas.
Muitas pessoas duvidavam da capacidade das mulheres de realizar missões tão perigosas. No entanto, elas provaram repetidamente sua competência e coragem. Uma das táticas mais impressionantes das bruxas da noite era o uso do silêncio. Desligando os motores e planando até o alvo, elas se tornavam praticamente invisíveis e inaudíveis para o inimigo. Essa técnica lhes permitiu realizar ataques surpresa devastadores, causando pânico entre o exército alemão. Imaginemos a cena: uma noite escura, silêncio absoluto, e de repente, bombas caem do céu sem aviso. Esse era o efeito das bruxas da noite em ação. A coragem e a engenhosidade dessas mulheres eram realmente extraordinárias. Entre as heroínas do regimento, destacam-se nomes como Nadezhda Popova, que realizou mais de 800 missões e sobreviveu a vários ataques inimigos. Evgenia Rudneva, uma navegadora aérea, e Marina Tchetneva, uma das pilotos mais habilidosas, também se tornaram lendas. Além do título de heroína da União Soviética, muitas dessas mulheres foram condecoradas com outras medalhas por sua bravura e serviço excepcional. A dedicação dessas aviadoras é lembrada e honrada até hoje. Descendente de uma aviadora, minha avó sempre foi uma inspiração para mim. Ela me contava histórias das missões e das dificuldades que enfrentaram, mas também do orgulho que sentiam por contribuir para a vitória. As bruxas da noite eram verdadeiras pioneiras e heroínas. A história das bruxas da noite continua viva em diversos eventos comemorativos e memoriais na Rússia e ao redor do mundo. Monumentos e placas homenageiam essas mulheres que tanto sacrificaram em nome da liberdade. As bruxas da noite não foram apenas pilotos, elas foram símbolos de resistência, coragem e determinação. Suas histórias nos lembram do poder da resiliência humana e da importância de lutar por um mundo melhor. Relatos do general Vershinin, o comandante do 4º Exército Aéreo, após uma conversa com Dmitry Popov, onde Popov teria ligado e dito: "Eu recebi 112 garotinhas aqui, o que eu devo fazer com elas?" Nesta oportunidade, o general Vershinin respondeu: "Elas não são garotinhas, são aviadoras treinadas e irão combater o inimigo. Apenas não as coloque diretamente no olho do furacão. Deixe que elas se familiarizem e entrem em combate gradualmente." Posteriormente, o coronel Vershinin disse ainda: "Dmitry, elas vão lhe provar o que as mulheres soviéticas são capazes de fazer." Em 12 de junho de 1942, as bruxas da noite tiveram o seu batismo de fogo, sendo enviadas para bombardear posições alemãs em Snizhny, na atual Ucrânia. Decolaram em 3 aeronaves Polikarpov Po-2, sendo a primeira delas da própria comandante Bershanskaya, seguida pela tenente Serafina Amosova e Lyubov Olkhovskaya, onde perderam sua primeira piloto. Se você gostou dessa história inspiradora, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre a história da Segunda Guerra Mundial e outros feitos heróicos. Até a próxima!